quando assistimos um filme às vezes não sabemos que às vezes eles são baseados em histórias mais macabras que o próprio filme. A história por trás dos filmes. Annabelle. O filme Annabelle retrata as bizarrices de uma boneca possuída por algum tipo de espírito maligno. Isso todo mundo sabe, tá no trailer e na sinopse do filme. Mas o que existe por trás deste conto arrepiante é uma história real, cheia de ingredientes macabros e cercada de mistérios. Donna era uma jovem estudante de enfermagem de Connecticut que dividia um apartamento com sua amiga Angie. Em seu aniversário, Donna ganhou de sua mãe uma boneca de colecionador, comprada em uma loja de objetos usados. Para jamais se esquecer do carinho de sua mãe, sempre que saía de casa, Donna a deixava sobre sua cama. Mas alguns dias depois as amigas começaram a notar que quando voltavam para casa a boneca estava em uma posição diferente, às vezes em outro cômodo da casa. Intrigadas com estes acontecimentos, as garotas resolveram chamar uma médium para ver se havia algo errado com a boneca. E foi constatado que ela estava possuída pelo espírito de uma garotinha chamada Annabelle, que morreu naquele apartamento há muito tempo e estava feliz com a presença das jovens, convencendo-as a deixar que a garotinha morasse com elas através da boneca. As jovens recebiam frequentemente a visita de seu amigo Lou, que nunca acreditou em nada sobrenatural, caçoando sempre da história da boneca. Certa vez Lou estava cochilando à tarde no sofá do apartamento das amigas quando teve uma sensação estranha, como se fosse um pesadelo. A boneca subira por suas pernas e o estava estrangulando. O rapaz acordou assustado e ofegante, sentindo o pescoço apertado, e quando abriu a camisa viu que estava todo arranhado. Assustadas, as garotas chamaram o padre Egan, conhecido delas, para tentar entender melhor o que estava vendo. O padre, ao perceber que se tratava de algo muito além do que ele já havia visto, comunicou seu superior, o padre Cook, que já havia participado de exorcismos e poderia ajudá-las. Padre Cook, por sua vez, devido à grande força maligna da entidade, pediu auxílio a Ed Lorraine para desvendar o mistério da boneca. Os Warren contataram Donna, que explicou a situação e recebeu a visita dos demonólogos, que constataram não se tratar de um espírito humano, mas sim algo não humano, um demônio que estava manipulando a boneca para tentar possuir uma alma humana, provavelmente a de Donna. Na tentativa de livrar o apartamento do mal, ele pediu ao padre Cook que realizasse um exorcismo no apartamento e na boneca. Feito isso, o casal pegou a boneca e a levou embora, pois caso algo ainda estivesse com ela, eles teriam um maior controle. No caminho de volta para Monroe, o carro de Ed Lorraine começou a falhar estranhamente. Derrapava nas curvas, os freios e a direção por vezes não funcionaram e o motor simplesmente desligava sem motivo algum. Em um momento, quando saíram da estrada, Ed foi até o banco de trás onde estava a Annabelle e jogou uma grande quantidade de água benta fazendo o sinal da cruz na boneca, o que parece ter acalmado seus ânimos e os permitiu que chegassem em segurança à sua casa. Ao chegar, Annabelle continuou a se manifestar por vários dias. Lorraine conta que a viu levitar, mover os braços e aparecer em lugares diferentes de onde estava, principalmente na poltrona de Ed. Certo dia o casal recebeu a visita do padre Jason Bradford, que pegou a boneca e, encarando-a, disse: "Você é apenas uma boneca de pano, Annabelle. Você não pode machucar ninguém", e a jogou longe, sendo imediatamente repreendido por Ed. "Isso é uma coisa que é melhor você não dizer." Cerca de uma hora após a saída do padre, Lorraine recebe um telefonema dele contando que se envolvera num acidente de carro quase fatal. Seus freios pararam de funcionar bruscamente em um cruzamento movimentado. Desde então Annabelle está no museu anexo à casa deles, trancada em um caixa de madeira e vidro. Em determinada ocasião, ele recebeu no museu um casal que foi atraído pela história da boneca e quis conhecê-la. Ed contou toda a história a eles, mas cético da situação, o rapaz bateu no vidro e desafiou Annabelle a fazer algo com ele para provar que ela era realmente capaz disso. Ele expulsou imediatamente do museu, e mais tarde ficou sabendo que o casal sofreu um acidente de moto voltados para casa. O rapaz bateu a cabeça em uma árvore e morreu. A namorada dele sobreviveu, mas passou mais de um ano hospitalizada, e quando perguntada sobre o acidente ela só lembrava-se de rir da boneca e depois acordar no hospital. Annabelle permanece em sua caixa no Museu dos Warren, recebendo a visita de um padre 2 vezes por semana. Ed infelizmente não está mais aqui para contar suas histórias, mas Lorraine continua ajudando as pessoas e guardando o assombrado museu. Acreditando ou não no sobrenatural, talvez seja melhor não brincarmos com o que não conhecemos. 2. Terror em Amityville. A história do filme Terror em Amityville tem origem na chocante história de Ronald Joseph Butch DeFeo Jr. Ronald Joseph Butch DeFeo Jr.
26 de setembro de 1951, é um assassino norte-americano. Ele foi julgado e condenado em 1974 pelo assassinato de seus pais, 2 irmãos e 2 irmãs. O caso é notável por ter inspirado o livro e as versões cinematográficas de The Amityville Horror. O assassinato da família DeFeo. Por volta das 13h30, na noite de 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. dirigiu-se até o Henry's Bar, em Amityville, Long Island, Nova York e disse: "Vocês têm que me ajudar. Acho que minha mãe e meu pai foram baleados." DeFeo e um pequeno grupo de pessoas foram então para o número 112 da Ocean Avenue, localizado não muito longe do bar, e concluíram que os pais de DeFeo foram realmente mortos. Um integrante do grupo, Joey Switch, fez uma ligação de emergência para a polícia do condado de Suffolk, que fez busca na casa e descobriu que 6 membros daquela família foram mortos em suas camas. Todos os dias, por volta das 13h15 da manhã, Ronald DeFeo acordava com uma voz dizendo: "Mata a tua família, mata a tua família." Até que chegou o dia em que, já não conseguindo mais suportar essa voz maléfica, ele fez o que o espírito tanto lhe pedia. As vítimas eram o negociante de carro Ronald DeFeo, 43 anos, Louise DeFeo, 42 anos, e 4 de seus filhos: Dawn, 18 anos, Alison, 13 anos, Mark, 12 anos e John Mateo, 9 anos. Todos tinham sido baleados com um rifle modelo Marlin 336C calibre 0.35. Cerca de 3 horas da madrugada daquele dia, os pais DeFeo tinham sido baleados 2 vezes, enquanto as crianças tinham sido mortas com um tiro apenas. A família DeFeo ocupava o endereço número 112 da Ocean Avenue desde que o compraram em 1965. Ronald DeFeo Jr. era o filho mais velho da família, e também era conhecido como Butch. Ele foi levado para a delegacia local para sua própria proteção, depois de sugerir a policiais na cena do crime que as mortes tinham sido realizadas por uma máfia ligada a um homem chamado Louis Fallini. No entanto, uma entrevista com DeFeo na delegacia logo revelou inconsistências sérias na sua versão dos acontecimentos e, no dia seguinte, ele confessou a autoria dos assassinatos. Ele disse aos detetives: "Quando comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Passou tão rápido." Julgamento e condenação. O julgamento de DeFeo começou em 14 de outubro de 1975. Ele e seu advogado de defesa William Weber montaram uma defesa afirmativa de insanidade, com DeFeo alegando que as vozes em sua cabeça insistiam com ele para realizar os assassinatos. O fundamento da insanidade foi apoiada pelo psiquiatra para a defesa, o Dr. Daniel Watts. O psiquiatra para o Ministério Público, Dr. Harold Zolan, sustentou que DeFeo, embora fosse um consumidor de heroína e LSD e que tinha transtorno de personalidade antissocial, estava consciente de suas ações no momento do crime. Em 21 de novembro de 1975, DeFeo foi considerado culpado em 6 acusações de homicídio em segundo grau. Em 4 de dezembro de 1975, o juiz Thomas Stark condenou Ronald DeFeo Jr. a 6 penas consecutivas de 25 anos. DeFeo está atualmente detido em Green Haven Correctional Facility, Beckman, Nova York, e todos os seus apelos ao conselho de condicionais até a data foram rejeitados. 3. A Orfã. A Orfã tem origem na perturbadora história de Clara Mauerova de Gurin. Clara mesclava suas fantasias com a da irmã Katerina Mauerova, que tinha uma personalidade semelhante à sua. Ainda assim, Clara seguiu com uma vida relativamente normal, se casou e teve 2 filhos. Mas claro que o seu caráter violento não demorou a aparecer e o casamento não durou muito, e ela passou a viver sozinha com os filhos. Certa vez a sua irmã Katerina apresentou a uma amiga da faculdade, uma mulher chamada Barbora Skilova de 33 anos, que sofria de uma doença glandular, que fazia com que ela aparentasse possuir cerca de 12 anos de idade, e Barbora se aproveitava da aparência para escapar de alguns delitos. Barbora, que já havia se passado por uma criança certa vez, e acabou sendo adotada por um casal, conseguiu influenciar as novas amigas a se converterem a uma seita chamada Movimento Graal, que tinha preceitos que liberavam seus praticantes de tabus sociais, como antropofagia, canibalismo, promiscuidade sexual, escravidão e maltrato infantil, em razão de um suposto sentido libertário. Clara se transformou completamente. Ela parou de tomar banho, se vestia com trapos, raspou os cabelos e as sobrancelhas, e aparentava um distúrbio de identidade e personalidade. Não demorou muito até ela se voltar contra os seus filhos, que Barbora convenceu a prender os meninos nus em uma jaula e colocá-los no sótão.
deixando os meninos presos por cerca de um ano, sendo torturados diariamente, de maneira cada vez mais cruel, sendo espancados, queimados, eletrocutados, afogados, além de ficarem amarrados e amordaçados quando alguém visitava a casa. Clara se transformou completamente. Ela parou de tomar banho, se vestia com trapos, raspou os cabelos e as sobrancelhas, e aparentava um distúrbio de identidade e personalidade. Não demorou muito até ela se voltar contra os seus filhos, que Babura convenceu a prender os meninos nus em uma jaula e colocá-los no sótão, deixando os meninos presos por cerca de um ano, sendo torturados diariamente, de maneira cada vez mais cruel, sendo espancados, queimados, eletrocutados, afogados, além de ficarem amarrados e amordaçados quando alguém visitava a casa. Certa vez Barbora teve a ideia de engordar os meninos para elas praticarem canibalismo. Então começaram a os alimentar de maneira forçada, até que Clara começou a arrancar pedaços da perna do próprio filho para que elas pudessem comer. E depois o outro menino foi a vítima, e teve pedaços do braço arrancado para alimentar as 3 mulheres. As mulheres então começaram a monitorar os meninos utilizando babás eletrônicas, mas elas não contavam que os vizinhos também possuíam equipamento para monitorar os seus bebês. Não demorou muito até ocorrer algum tipo de interferência, e os vizinhos começarem a ver as crianças presas, sofrendo todo tipo de maus tratos e reconhecer as 3 mulheres. No dia 10 de maio de 2007, a polícia recebeu uma denúncia e arrombou o local. Eles relataram um cheiro de sangue e fezes que causavam uma podridão no local onde as crianças ficavam. Um dos garotos estava desmaiado, com as feridas apodrecendo. Barbora mais uma vez usou a sua condição, fingiu ser uma criança e abraçou um policial, e ao ser retirada do local aproveitou para fugir. Demorou mais de um ano para a polícia conseguir localizá-la. Ela havia fugido para a Noruega, adotou uma falsa identidade, raspou os cabelos, enfaixou os seios e se passou por um menino. Dizia-se chamar Adam e que tinha 13 anos. Foi adotada por um casal e matriculada numa escola primária, mas uma professora vira uma reportagem onde era mostrada uma foto de Barbora. Ela notou a semelhança e chamou a polícia local. Claro que os pais ficaram chocados ao saber que seu filho adotado era uma mulher de 35 anos, que era procurada por aqueles fatos violentos. 4 Massacre da Serra Elétrica e Psicose, de Alfred Hitchcock. Quando se fala em um massacre da serra elétrica, muitas pessoas têm dúvidas quanto à real existência do assassino Leatherface. Na verdade, a inspiração vem de outro assassino, o Ed Gein, que também influenciou outros produtores, como o livro que deu vida ao filme Psicose, de Alfred Hitchcock. Ed Gein foi o assassino que inspirou a criação do Leatherface. Ele nasceu no dia 27 de agosto de 1906, em Lacroix, no estado do Wisconsin. Sua infância foi complicada, muito devido ao comportamento de sua mãe, extremamente protetora e ligada ao catolicismo. Seu pai não era figura muito presente, não tendo bom relacionamento com a mãe. No colégio, também tinha dificuldades, principalmente pela má relação com os colegas. Afetada pelo comportamento afeminado de Gein, seu pai morreu em 1940. Sua mãe em 1945. O irmão de Ed Gein morreu durante um incêndio. Ed conduziu as autoridades direto ao corpo, sendo que posteriormente foi comprovado que a causa da morte foi asfixia. Assim ficou morando sozinho e seu interesse pela morte e ocultismo subindo a cada dia mais. A procura e a prisão de Ed Gein era procurado pela morte de Bernie Caorden, ainda como suspeito. Em novembro de 1957, foi encontrado em sua casa, em que também estava o corpo da mulher. O Orden foi decapitado e teve o corpo suspenso, além de diversas mutilações. Os cortes eram semelhantes aos utilizados por caçadores após capturas. Na sua propriedade, foram encontradas partes de corpos, como crânios, pele, peitos, coração, pele de rosto, lábios e cabeças. Com essas partes removidas ele fazia diversos utensílios. Também desenterrava cadáveres que pareciam com sua mãe para tentar simular a presença dela. Surgiu essa suspeita de ele ter tido relações sexuais com esses cadáveres, mas Gina afirmou que cheiravam muito mal para tal ato. Também vestia-se de mulher tentando simular a presença de sua mãe. Isso é mostrado muito bem na obra-prima de Alfred Hitchcock, Psicose, em que o personagem, também inspirado em Ed, comete alguns assassinatos enquanto simulava a presença de sua mãe e mantinha um cadáver em casa.
na tentativa de sempre recriar a presença de sua mãe. E durante seu julgamento foi considerado mentalmente incapaz e logo após isso enviado para um hospital psiquiátrico. No ano de 1969 os médicos o consideraram preparado para um julgamento convencional. Seu nível de sanidade já estava maior. Foi julgado como inocente devido à sua condição mental e passou o resto de sua vida em hospitais psiquiátricos. Ele permaneceu nesse estado até 26 de julho de 1984, quando morreu de parada cardíaca e respiratória em decorrência de um câncer. Deixou para trás um legado de terror, mortes e atrocidades. E para você que não sabia, esta é a verdadeira história do filme O Massacre da Serra Elétrica. Além de ter servido como referência para muitas outras produções cinematográficas. 5 do Inferno. Para finalizar nossa lista temos o filme baseado na história slasher mais conhecida de todas, a história Jack o Estripador, o psicopata mais sanguinário da Londres da segunda metade de 1888. Jack, o Estripador. Jack, o Estripador, em inglês, Jack the Ripper, foi o pseudônimo dado a um assassino em série não identificado que agiu no distrito de Whitechapel, em Londres, na segunda metade de 1888. O nome foi tirado de uma carta, enviada à Agência Central de Notícias de Londres por alguém que se dizia o criminoso. Suas vítimas eram mulheres que ganhavam a vida como prostitutas. 2 delas tiveram a garganta cortada e o corpo mutilado. Teorias sugerem que, para não provocar barulho, as vítimas eram primeiro estranguladas, o que talvez explique a falta de sangue nos locais dos crimes. A remoção de órgãos internos de 3 vítimas levou oficiais da época a acreditarem que o assassino possuía conhecimentos anatômicos ou cirúrgicos. Os jornais, cuja circulação crescia consideravelmente durante aquela época, deram ampla cobertura ao caso. Devido à natureza selvagem dos crimes e ao fracasso da polícia em efetuar a captura do criminoso, que tornou-se notório justamente por conseguir escapar impune. Devido ao mistério em torno do assassino nunca ter sido desvendado, as lendas envolvendo seus crimes tornaram-se um emaranhado complexo de pesquisas históricas genuínas, teorias conspiratórias e folclores duvidosos. Diversos autores, historiadores e detetives amadores apresentaram hipóteses acerca da identidade do assassino e de suas vítimas.